tarde, André. E aí, beleza? Beleza? Show. Depois vou ter uma gravação para começar ali. Deixa eu agora fazer a gravação aqui no Meet. Opa, já tá gravando aqui também, né? Ok, tudo certo. Então vamos iniciar mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso técnico em Informática. Hoje é dia 6 de dezembro de 2021. Curso técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Lembrando que desde a semana passada voltamos com as nossas aulas presenciais. As aulas são presenciais aqui no Laboratório de Informática, mas o aluno tem a opção de acompanhar a aula de casa ou, se achar conveniente, o laboratório também está aqui à disposição. Isso é interessante porque quando a gente for entrar na parte de dores mais com poder de processamento maior, porque o Android Studio é uma ferramenta pesada, e aí quem tiver dificuldade para rodar o Android Studio em casa vai poder vir aqui para o laboratório fazer as atividades aqui. Bom, dando sequência, deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente ver o ponto onde paramos. E vou pegar aqui, o último foi o PROG 03F. Deixa eu compartilhar essa tela. Tá, então nós fizemos exemplos. Esse exemplo implementado na última aula, LP2 PROG 03F, ele tem, tá no máximo zoom aqui, né? Ele tem dois conceitos importantíssimos aqui, o conceito da estrutura de repetição for e também o conceito de array, ou matriz, né? Então, nessa aula aqui, nós criamos uma matriz e fizemos uma estrutura de repetição dentro da outra para mostrar o conteúdo dessa matriz. Nós mostramos aqui qual era a linha, qual era a coluna e qual era o conteúdo naquela respectiva posição da matriz. Bom, vamos para o próximo exemplo. Eu vou pegar aqui agora. Eu acho que já estamos no ponto de entrar na parte mais importante da matéria, que é a parte dos conceitos de classe, né? Classe, método. Vamos trabalhar, pelo menos, o início desses conceitos na aula de hoje. Vamos lá. Eu escutei um plim aqui, deixa eu ver se eu vejo o que está acontecendo. André, Oi, pode falar. o senhor consegue mudar a coloração do tema do Notepad++? Porque eu estou confundindo muito na parte que o senhor coloca L e tem hora que parece que é 1, dependendo do contexto. Tá, deixa eu usar algum outro... Deixa eu usar um outro cara aqui, quer ver? Tipo, eu consegui mudar a fonte do meu para ficar num jeito que dá para entender quando é número e quando é letra. Mas aí eu fui vendo o comando do senhor, eu fiquei confuso. Entendi. Só um segundo que eu vou trocar aqui o editor.
Cadê? Só um segundo. Eu vou trocar o editor, eu vou usar um outro que eu tenho aqui. Fechar a pasta. Pronto. Vamos ver como é que vai ser o... Só um segundinho que o Visual Studio Code aqui já vai funcionar, porque fazia tempo que eu não abria ele. Eu usava ele muito num projeto. Como esse projeto faz tempo que eu não uso, ele não está muito... Aí. Vamos lá, então foi esse cara aqui. Só precisa agora aumentar o zoom aqui. Deseja instalar Java? Não, agora não quero instalar nada não, muito obrigado. Eu só quero dar um zoom mesmo. Quem lembra do zoom no Visual Code? Seleção. Eu acho que é só apertar o Ctrl e aumentar com o scroll. Eu acho que ele dá o zoom. É. Foi não. Deixa eu ver Ctrl mais. Opa, Ctrl mais. Ctrl mais foi bonitinho. Ó, foi até ótimo, hein? Ficou melhor esse? Ficou, né? Ficou. Beleza. Show. Então, esse foi o último exemplo que nós fizemos, como eu disse, usando aí a estrutura de repetição for e o conceito de matriz. Agora, nós vamos para a parte mais importante desse breve estudo de Java que nós estamos fazendo, porque lá dentro do Android Studio vai ser muito importante para a gente o conceito de classe, que está completamente associado à parte de orientação a objeto, né? Então, só um segundo, deixa eu ajeitar aqui meu computer. Só um momento. Cadê? Isso aqui vem para cá. Ok. Nossa, eu precisava de umas 4 telas, só com 2 já está ficando pouco. Vamos voltar. Pronto. Legal. Tá aí o exemplo que eu tinha comentado. Eu vou fechar esse exemplo aqui. Deixa eu voltar a barra, porque aqui eu vou criar, então, um novo arquivo que vai se chamar lp2 prog 04, né? 04a.java.
LP2, prog04a.java. Ótimo. Perfeito. Então, posso vir para cá agora. Nós já fizemos exemplos com JOption Pane, agora eu não me lembro. Deixa eu ver aqui nos exemplos anteriores. O 3F, o E... Aqui não. O D também não tem. O C não tem. O B não tem. O A também não tem. Estranho, eu tinha... Não sei se é porque eu estava preparando os exemplos para a gente estudar, eu fiquei com a impressão da gente já ter estudado. Já sim, aqui, ó. Aqui, ó. 2A, achei. JOption Pane. Sabia que eu tinha uma memória que a gente já tinha estudado isso. Então, isso aqui já foi. O 6. Agora, o botão... Um botão a gente não usou. Vamos fazer um teste com o botão, então. E deixa eu ver esse outro aqui, que é... Tá. Não, antes de ver classe, método, herança, começar a entrar na parte mais importante dos conceitos que nós precisamos para trabalhar lá com Android Studio, nós vamos fazer mais 2 exemplos rápidos aqui de outros recursos interessantes e que, de alguma forma, mostram um pouquinho já do conceito de classe. A diferença é que nesses exemplos aqui, tanto lá no JOption Pane, como nesses exemplos que eu vou fazer hoje, a gente vai usar uma classe pronta que já tem no Java. Então, vamos lá. Como eu vou usar código pronto, que já está disponível com o Java, eu preciso... algumas classes, elas estão em pacotes nativos, que eu não preciso informar, mas esse que eu vou usar hoje, especificamente, eu preciso usar o import, porque não é uma classe que já está disponível, né? Então, eu tenho que importar. E aí, eu vou colocar aqui o javax.swing, ponto asterisco. Com esse ponto asterisco, significa que todas as classes desse pacote vão ficar disponíveis para mim usar. Então, vamos lá. Public class. O nome aqui é LP2, prog04a. É o nome da classe. Dentro dessa classe, eu vou criar o método main. Ok. Aqui dentro do método main, nós vamos fazer uso. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o JFrame. JFrame, vou chamar simplesmente de F. Tá? Então, F vai ser uma instância da classe JFrame. Então, vou criar aqui de novo JFrame. Agora, vou usar outro, que vai ser o J maiúsculo, botão. É um botão, eu vou chamar simplesmente B. Então, B vai ser uma instância da classe JButton. JButton vai ser um botão. Eu esqueci aqui em cima de colocar o new. Ó, new e o JFrame. E aqui embaixo vai ser new JButton. E aí, aqui dentro, eu estou criando uma instância da classe JButton e automaticamente quando
eu crio uma instância da classe, o método construtor é executado, e um dos parâmetros que eu posso passar para o método construtor é uma mensagem, é o que vai estar escrito lá no botão. Então, eu vou botar lá, clique. Vai aparecer isso escrito lá no botão. Bom, criado então essas duas instâncias, uma instância do JFrame e uma do JButton. Então, agora vamos fazer esses caras trabalharem. Então, o primeiro que eu vou colocar vai ser b.setBounds, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? O que é o B? O B é a instância da classe JButton. setBounds é um método da classe JButton. Tá? JButton. Não sei se eu falo em inglês, se eu falo em português, eu só misturo um pouco dos dois. Aí fica aquela coisa. Então, setBounds é um método da classe. E esse método da classe ele tem alguns parâmetros. Vou colocar aqui, depois quando rodar eu explico de novo. Tá? Isso aqui não são nada mais, nada menos do que coordenadas XY, coordenadas XY mais o tamanho do botão. Tá? Então, coordenada XY 130 por 100. Esse é um ponto. Nesse ponto de coordenada 130 por 100, eu vou colocar um botão que vai ter tamanho horizontal 100 pixels, tamanho vertical 40 pixels. Ponto e vírgula. Próximo item. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o frame, que é o F, e definir um tamanho, e vou adicionar nesse frame f.add. Então, a gente já sabe aqui que add é um método da classe JFrame, cuja instância aqui se chamou f, por isso que eu estou colocando f.add. E aí, ou seja, o frame é como se fosse uma janela e eu estou botando um botão nessa janela. E aí, eu vou colocar aqui, adicionando o B. O que é o B, então? O B é o botão que eu estou adicionando no frame. Ok? Próximo passo, eu agora quero definir o tamanho desse frame, set size. Ou seja, setSize é um método da classe JFrame. Então, eu vou definir que o tamanho desse frame será 400 por 300. Beleza, então agora vou mandar mostrar esse cara na tela. Então, primeiro, vou falar aqui um layout. Set layout to. Set layout também é um método do JFrame. E set visible true. Estou mandando a classe JFrame se tornar visível, né? Beleza, então esse vai ser o primeiro exemplo. Deixa eu salvar isso aqui. E agora, deixa eu vou no tradicional aqui por enquanto, tá? Deixa eu abrir aqui o prompt. Então, ó, abri aqui o prompt. Ainda não chegou para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Ah, chegou agora. Então, tá lá. Então, vamos compilar. Javac lp2 prog04a.java. Compilou. Então, vamos executar agora para ver o resultado disso. Aqui, ó. É porque como eu estou com duas telas, ele abriu na minha primeira tela aqui do notebook. Então, isso que eu fiz, eu vou até fazer o seguinte aqui, eu vou botar o código de fundo e a janela aqui em cima, tá? Ó. Então, essa janela, ela é uma janela criada com o JFrame,
JFrame é uma classe que está no pacote Swing. Como o JFrame tem várias e várias e várias outras classes disponíveis lá no JSwing. Esse pacote Swing é mais para quem desenvolve sistemas aplicativos Java para rodar, como está rodando aqui no Windows 10, né? Então, você pode criar uma tela dessa. Ó, eu posso maximizar, ó. Posso redimensionar o tamanho dela. Então, nós temos aqui todas as características de um aplicativo padrão Windows, né? Teoricamente, você pode compilar esse negócio aqui, rodar na JVM lá do Linux, e teoricamente esse mesmo aplicativo aqui que está rodando no Windows 10 tem que rodar lá no Linux também. Ou no Mac, né? No sistema da Apple lá também. Se você tiver um computador, um notebook da Apple, vai ter a JVM lá, e esse mesmo código que está rodando aqui tem que rodar em outros sistemas operacionais. E aqui, ó, como eu disse para vocês, nós posicionamos o botão na linha 6 do nosso código. Nós falamos que esse botão seria posicionado a 130,100. Então, 130. Eu não sei o que está acontecendo, mas o computador que ficava na minha casa, que eu usava para gravar essas aulas para depois levar para o YouTube, eu trouxe ele aqui para o laboratório e ele está... De vez em quando o Meet perde a conexão ali, e aí depois a gravação fica ruim, eu não consigo levar ela para o YouTube. Bom, vamos então criar o nosso primeiro exemplo de... a primeira classe que nós vamos criar, porque até então tudo que nós fizemos aqui, na realidade, todo programa Java é uma classe, mas nós só fizemos classes com método main, porque na realidade a gente queria testar alguns códigos. Agora sim nós vamos criar o primeiro exemplo, onde nós vamos criar uma classe para efetivamente ela ser utilizada. Então, deixa eu pensar como é que eu vou fazer aqui, porque essa nomenclatura que a gente vem usando aqui, ela não faz muito sentido agora. Eu preciso mudar a nomenclatura. Eu vou criar uma pasta aqui, então. Vou criar uma pasta aqui dentro. Vou criar uma pasta que vai se chamar
carro. Dentro dessa pasta chamada carro, eu vou criar um novo arquivo, que vai ser aqui dentro do carro, novo arquivo, que vai se chamar veículos. Pronto. Veículos. Eu fiz bobagem. Veículos.java, né, cara? Vou renomear isso aqui. Veículos.java. Beleza. Então, o que acontece? Vou criar uma classe. Estou desenvolvendo, estou trabalhando num projeto para o Detran. O Detran, que é um sistema Java para controlar todos os veículos do Estado. Então, dentro do projeto que foi feito lá, de acordo com os conceitos da engenharia de software, usando lá as metodologias, sejam elas quais forem, em determinado momento, na hora de desenvolver o código Java, nós chegamos à conclusão que nós precisamos de ter uma classe veículos. A classe veículos, ela é uma abstração, ela é um conceito. Teoricamente, todos os veículos serão representados, todos os veículos terão essa estrutura. Então, a classe, ela é só um modelo. Cada veículo depois será instanciado, será criado a partir desse modelo que nós vamos estabelecer. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, veículos.java. Então, vou criar a classe veículos. Dentro dessa classe veículos, nós vamos definir propriedades e métodos. Tá, então, nós chegamos à conclusão que dentro do sistema de trânsito, do controle do Detran para o Estado, existem os veículos, e aí os veículos, eles têm características. As características nós vamos chamar aqui como sendo propriedades. São as propriedades da classe. Então, veículos é uma classe, que é só um modelo, é só uma abstração, né? Ele é só um conceito. E aí, o veículo, ele tem as suas propriedades. Por exemplo, eu vou falar que o veículo, ele tem uma característica que é a quantidade de passageiros que ele comporta. Então, essa é uma característica, uma propriedade de todos os veículos. Outra coisa, o veículo, sei lá, ele tem o peso. Tem o veículo que pesa 800 quilos, tem o veículo que pesa 1.200 quilos, etc. Outra característica, os veículos, eles têm uma cor. Ele é azul, prata, vermelho, amarelo, etc. Então, aqui, para a classe veículos, eu estou definindo 3 propriedades. Propriedade, quantidade de passageiros, o peso do veículo e a cor do veículo. Bom, agora, o que acontece? Os veículos, eles também têm ações, coisas que eles fazem, coisas que, por exemplo, eu vou criar aqui um método buzinar. Então, o veículo, ele buzina. O que eu vou fazer, então? Só a título de ilustração, vou colocar aqui um system.out.println, vou colocar aqui um bi. Então, quando o veículo for buzinar, vai aparecer na tela do computador bi. A gente podia até depois ver como é que faz um barulhinho do computador aqui, mas tudo bem, depois a gente brinca disso. Legal. Vamos deixar assim por enquanto, bem simples, esse exemplo de classe veículos, para a gente fazer um teste muito basicão. Depois nós vamos voltar aqui na classe veículos e dar uma aprimorada nessa classe. Então, como atividade da aula de hoje, vai valer a versão final desses arquivos que eu estou criando aqui.
certo? Bom, então criei a classe veículos, joia. Então o que eu preciso fazer agora, num segundo momento, é, do mesmo jeito que nós criávamos programas para usar classes Java, nós vamos criar um programa, vou chamar de cria veículo.java. Então, do mesmo jeito que eu tenho, eu criei programas aqui nesses outros exemplos, programas que usam as classes Java, eu agora vou criar um programa que usa a minha classe veículos, que eu acabei de criar, que está aqui, ó. Então, vamos lá. Então, public class cria veículo. Aí, vamos criar agora o método main. Como sempre fizemos. Aqui nenhuma novidade. Aqui dentro que vem a novidade. Eu tenho nessa mesma... Veja bem, como o meu arquivo cria veículo.java, ele está na mesma pasta do computador da classe veículos.java, então eu não preciso usar o import, tá? Na realidade, o conceito de pacote em Java é praticamente o mesmo conceito de pasta do computador. Então, eu vou criar. Como é que é o nome da minha classe? Veículos. Qual que é o nome que eu vou dar para esse veículo? Vou chamar de V1. É igual new veículos. Eu vou deixar assim, se der erro, depois a gente corrige, porque eu estou sentindo que vai dar um errinho aqui. Tá, criei um veículo. Então, esse V1, ponto. Se eu colocar o ponto, eu estou fazendo referência às propriedades, ó. Tem peso, cor e quantidade de passageiros. Então, V1 ponto. Maiúsculo ou minúsculo eu pus? Pus tudo minúsculo, né? Então, deixa eu copiar aqui. V1 ponto, quantidade de passageiros igual a 5. V1 ponto, cor igual azul. E o que mais temos aqui? Eu posso mandar ele buzinar. E tem o peso também, né? O peso eu não pus, né? Vou testar só 2, tá? Só 2 propriedades mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse veículo buzinar, que é o V1.buzinar, e depois eu vou mostrar systemout.println. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, v1.cor, tá? Vou testar esse primeiro aqui para ver se funciona. Nós vamos melhorar esse exemplo, tá? Nossa, eu estou com a janela aberta aqui até agora daquele programa, eu não fechei ela. Cadê ela? Cadê Vou ocultar isso aqui. É só dar um Ctrl+C aqui também que vai. Resolvido. Então, vamos lá para dentro da pasta carro. E agora eu tenho que primeiro compilar a classe veículos, javac veículos.java. Pronto, compilou a classe veículos.java, então agora eu tenho o veículos.java e o veículos.class. Então agora eu vou compilar javac cria veículo.java. Ó, tem um erro. Aqui na criação de veículos, eu já imaginava esse erro mesmo. Aqui na hora de criar a instância do
o V1, que é uma instância da classe veículos, eu preciso colocar aqui um abre e fecha parênteses, né? Então, faltava esse abre e fecha parênteses aqui na classe veículos. Vamos ver se agora vai compilar. Repetindo, javac cria veículo.java, compilou. Então, agora vamos executar esse negócio para ver o que vai acontecer. Java cria veículo. Rodou. Então, olha só o que aconteceu. Ele mostrou bi. Deixa eu trazer isso aqui para o lado para a gente analisar. Nossa Senhora. Vou botar isso aqui do lado. Pronto. Então, ele colocou. Vamos lá. Na linha 3 do nosso código, criamos uma instância da classe veículos, que é uma classe que nós criamos, chamamos a instância dessa classe de V1. Depois atribuímos a V1.quantidade de passageiros o valor 5. Depois colocamos em V1.cor azul. Depois acionamos um método da classe veículos, que é o buzinar, através da sua instância V1. Então, quando a gente fez V1.buzinar, olha o que aconteceu aqui, bi. E depois nós mandamos mostrar V1.cor, ele mostrou azul. Ok, essa é a versão simplesinha que nós vamos começar a melhorar agora. Tá, como é que nós vamos melhorar isso aqui? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos colocar na nossa classe veículos o método construtor. O que é o método construtor em Java? Método construtor é um método da classe que tem como nome o mesmo nome da classe. Então, vamos começar, porque são vários pequenos conceitos e a gente tem que entender isso. Qual que é o nome da minha classe? A minha classe se chama veículos. Veículos, beleza. Então, isso significa que o método construtor também tem que se chamar veículos. Então, eu vou colocar aqui, ó, público, veículos. Bom, então, esse método construtor, ele tem o mesmo nome. Tá, e o que o método construtor tem de diferente dos demais métodos? O método construtor de uma classe, ele é executado automaticamente toda vez que você cria uma instância da classe. Vou traduzir. Aqui na linha 3 do nosso cria veículo.java, nessa linha 3, nós colocamos veículos V1 é igual a new veículos. Então, o que acontece? Criei uma instância da classe veículos chamada V1. Nesse momento aqui, o método construtor é executado. E aí, nós podemos aqui fazer uso e colocar alguma coisa dentro desse método construtor. Bom, o que eu poderia fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso usar esse método construtor para, por exemplo, criar algumas variáveis, uma variável int que vai ser o Q, outra variável int que vai ser o P, Q de quantidade, P de peso e uma string C que vai ser a cor do veículo. Então, agora o que acontece? O meu método construtor, ele recebe 3 informações como parâmetro. Q, P e C. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma atribuição. Eu vou falar aqui que quantidade de passageiros é igual a Q, peso é igual a P e cor é igual a C. Isso significa dizer o seguinte, toda vez que eu criar uma instância da minha classe veículos, eu posso automaticamente mandar, via método construtor, 3 valores, e esses valores serão automaticamente colocados nas minhas propriedades, nas propriedades do veículo. Quantidade de passageiros, peso e cor. Vamos fazer um novo teste, então. Agora,
a minha classe veículos tem o método do construtor veículos. O que muda aqui no meu exemplo? Que na hora que eu for criar a instância V1, aqui no new veículos, eu posso passar aqui dentro os 3 parâmetros, que são quantidade, peso e cor. Então, quantidade 5, peso 950 e cor azul. Isso aqui, então, eu posso apagar. Mas nada impede também que eu faça o seguinte. Eu altere aqui, ó. Então, opa, nossa, eu apaguei o negócio aqui, ó. New veículos. Aí, agora ficou certo. Então, eu criei a instância V1 da classe veículos, já colocando 5.950 azul. Mando ele buzinar, mostro a cor e vou mostrar. Agora aqui, ó, eu vou mudar a cor. Vou mudar a quantidade de passageiros para 2, vou mudar a cor do veículo para vermelho. E aí depois eu vou mostrar aqui qual que é a cor e qual que é a quantidade de passageiros. Eu vou mostrar aqui também, ó, a quantidade de passageiros. Opa. Pronto. Então vamos lá. Epa, não é aqui que eu queria, não. É aqui em cima. Aí. Então vamos lá. Nossa nova versão do Cria Veículo. P1 é uma instância da classe veículos e, através do seu método construtor, eu já estou estabelecendo que o veículo que eu chamei de V1, ele tem capacidade para 5 passageiros, pesa 950 quilos e tem a cor azul. Mando o V1 dar uma buzinada e mostro a cor de V1 e a quantidade de passageiros de V1. Então, as linhas 5 e 6 do meu código devem mostrar azul e 5. Depois, eu faço uma alteração. Falo que V1 recebe a quantidade de passageiros 2, falo que a cor de V1 agora é vermelho e depois novamente mostro. O que eu quero com isso? Mostrar para vocês que o veículo V1, ele recebeu os valores das suas propriedades através do método construtor, que foi 5.950 azul. Para isso, eu mostro aqui nas linhas 5 e 6, depois mudo esses valores e mostro novamente nas linhas 9 e 10 para vocês verem que os valores foram alterados. Então, deixa eu salvar isso aqui, deixa eu salvar aqui também, se eu não lembro se eu tinha salvado essa nova versão da classe. Depois de salvar os dois, vamos voltar aqui para o prompt. E aí, novamente, eu preciso compilar os dois, porque os dois foram alterados. Então, eu vou compilar aqui o cria veículo e vou compilar também o veículos.java. Pronto, os dois foram compilados. Agora eu posso executar o Java cria veículo. Então, vamos colocar isso aqui do lado para a gente analisar. Ó, então, vamos lá. Primeira coisa que ele mostrou, bibibibibi. O que é esse bibibibibi? É a linha 4 do nosso código. Na linha 4 do nosso código, a primeira coisa que nós fizemos foi chamar o método buzinar da instância V1. Depois, eu mostro na linhas 5 e 6, eu mostro azul na linha 5, que é a cor do V1, e na linha 6 nós mostramos a quantidade de passageiros, que é o 5 passageiros. Depois, na linha 7 e na linha 8, nós alteramos a quantidade de passageiros para 2 e a cor para vermelho. E na sequência eu mando mostrar V1.cor e V1.quantidade de passageiros. Então, a cor mudou para vermelho e a quantidade de passageiros mudou para 2. Ok. Então, esse é uma nova versão desses códigos. Mas nós ainda vamos fazer alguns ajustes, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos supor que os veículos, dependendo do veículo, a buzina é diferente.
O que eu quero mostrar com isso para vocês? Eu quero mostrar para vocês que quando você cria um método de uma classe, esse método pode receber parâmetros. Aliás, já fizemos isso aqui quando definimos o método construtor, dizendo que o método construtor recebe 3 variáveis. Variáveis Q, P e C. Que significa, né, depois a gente usa essas variáveis para alimentar as propriedades da instância da classe. Então, o buzinar ele vai receber um parâmetro também, que vai ser o tipo. Eu quero saber, dependendo do tipo de veículo, a buzina vai ser de um tipo ou de outro. Então, vamos melhorar esse método buzinar. Lembrando que o método buzinar, ele não devolve nenhuma informação como parâmetro. Ele apenas recebe uma variável que se chama tipo e é do formato string, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se o tipo for igual a C maiúsculo, hein? Aqui é diferente. Se o tipo for igual a C, a buzina vai ser bu, mais um carro de boi. Agora, vou fazer um outro teste aqui. Se o tipo for igual a B, aí a buzina vai ser... Vou deixar essa bibibibi aqui mesmo. Pronto. Então, mudei. Agora, quando eu for buzinar o veículo, eu preciso informar se o veículo é do tipo C ou do tipo B. Lembrando que, como o parâmetro do método buzinar, que se chama tipo, ele é uma string, e string é uma classe, então, para fazer comparações, tipo, por ser da classe string, eu usei o método equals. Esse é um método da classe string, tá? Então, buzinar está aqui. Já mudamos a nossa classe buzinar. O que a gente precisa fazer agora é mudar aqui, ó, porque toda vez que a gente mandar buzinar, a gente tem que falar que tipo de buzinada que a gente quer. Então, eu tenho 2 tipos, o C e o B. Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou mandar buzinar o tipo C, e aqui no final, eu vou mandar buzinar do tipo B. Então, fechou. Esse vai ser o último ajuste que eu vou fazer aqui nesse exemplo da aula de hoje. Vamos compilar novamente. Lembrando que quando é C, é bu, a buzina, e quando é B, é bibibibi. Beleza, o resto não mudou nada. Então, vamos recompilar os nossos códigos. Cria veículo.java. Agora, vamos recompilar o veículos.java. E agora, vamos executar Java cria veículo. Pronto. Vamos ver agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, linha 4 do nosso código. Mandamos buzinar do tipo C. O tipo C, buzinar C, na linha 4, ele fez bu. Depois o resto nós já tínhamos visto, ele mostrou azul, mostrou 5, depois a gente trocou, e aí ele mostrou vermelho e 2, e na linha 11, que é a última linha, nós mandamos buzinar, passando como parâmetro a letra B. Então agora a buzinada ficou bi. Certo? Bom, então para encerrar esse exemplo, quais os conceitos nós vimos nesses
dois arquivos como os nossos primeiros exemplos de classe, método e propriedade em Java. Primeiro, criamos uma classe Java que nós chamamos de veículos. Identificamos que essa classe possui 3 propriedades. Então, definimos essas 3 propriedades. Veja que definimos essas 3 propriedades como sendo do tipo público. O que significa isso? Quando eu coloco público, significa que o acesso a essa propriedade pode ser feito de forma externa, ou seja, de outra classe eu posso fazer acesso direto a essa propriedade. Mais para frente, nós vamos refinar esses conceitos e vamos ver que normalmente não é assim que a gente trabalha com Java. Normalmente o acesso às propriedades da classe são restritos e existem métodos específicos. São os famosos get, set. São métodos específicos que a gente usa para acessar as propriedades da classe. Não é comum que as propriedades da classe sejam públicas, tá? Mas aqui, só num primeiro exemplo, a gente está colocando assim. Eu só consegui fazer isso aqui da linha 7, na linha 7 do criaveículo.java, eu consegui atribuir o valor 2 à propriedade quantidade de passageiros da instância V1 de veículos. Eu só consegui fazer isso aqui na linha 7, porque aqui quantidade de passageiros foi definido como público. Tá? Então, criamos as propriedades da classe veículos. As propriedades são quantidade de passageiros, peso e cor. Todas as 3 nós colocamos como sendo de acesso público e usamos aqui quantidade de passageiros e peso, elas são do tipo primitivo int, e cor é uma instância da classe string. Como eu disse, toda classe Java, quando você cria, ela sempre terá o seu método construtor. Se você não programar, que foi o nosso caso, na primeira versão que nós compilamos isso aqui, nós não definimos no nosso código-fonte o método construtor veículos. Mas ele sempre existirá, mesmo que você não coloque. Tanto é que, na primeira vez, nós fizemos a instância de V1 aqui, ó, e colocamos veículos, abre e fecha parênteses, sem esses valores aqui, ó. Nós fizemos assim. Por quê? Porque o método construtor vai existir, a gente definindo ou não, tá? Depois nós fizemos a implementação do método construtor, que é veículos, e ao definir o método construtor veículos, nós especificamos que ele iria receber 3 variáveis como parâmetro. Isso permite que, ao criar uma instância da nossa classe, a gente já sabe que o método construtor é automaticamente executado quando você cria uma instância e, como ele será executado, se eu passar esses valores aqui ao criar a instância V1, automaticamente, esses valores que eu passei serão recebidos aqui na execução do método construtor e eu faço uso desses valores para alimentar ou definir os valores das propriedades. Então, nesse exemplo, vou passar 5.950 e azul, vai chegar aqui 5.950 e azul, e o 5 vai ser a quantidade de passageiros, 950 vai ser peso, e o azul vai ser a cor. Então, esse foi o método construtor. Depois, nós definimos um método nosso, que nós chamamos de buzinar. Esse método não devolve nenhuma informação, void. Esse método buzinar, depois nós aprimoramos ele, falando que ele receberia uma string, que nós chamamos de tipo, e depois nós checamos. Se o tipo for a letra C, ele faz bool. Se o tipo for a letra B, ele faz BBB. Então, aqui está um primeiro contato com o conceito de classe, onde nós programamos uma classe veículos
Depois, na mesma pasta, que é a pasta carro, nós criamos a classe cria veículo, portanto, não foi necessário usar o import, porque ao criar a instância para a classe veículos, o Java vai primeiro procurar na mesma pasta onde está o arquivo, e ele já vai achar a classe veículos. Então, por isso eu não precisei usar o import aqui. Alguma dúvida com relação a esse exemplo, pessoal? Não, super tranquilo. Está tranquilo? Sim. Então, vamos fazer mais um outro exemplo. Opa, tudo bom? Não tenho, cara. Essa aqui que passa por corredor? Uai, eu nunca vi ela trancada também, não. Tá trancada? É, mas ainda bem que eu não tô precisando, senão eu tava enrolado, hein? Beleza, então eu vou fechar esse cria veículo e esse veículos.java. Então, tá aqui dentro da pasta carro, né? Então, essa pasta carro é uma atividade da aula de hoje que vocês vão me apresentar na próxima semana. Vou criar uma outra pasta. Nós vamos criar aqui mais um exemplo, tá? Para reforçar esses conceitos que a gente está estudando aqui. Tentar fazer um exemplo mais simpático. Vou criar uma nova pasta aqui. Vou chamar essa pasta de Caixa Econômica Federal, CEF. Vai chamar CEF, para lembrar a Caixa Econômica Federal, para lembrar que se trata de um banco. Dentro desta pasta CEF, eu vou criar um arquivo que vai ser uma classe, que vai ser conta bancária. Conta bancária.java. Ou seja, identificamos em um sistema bancário dentre todos os processos de um banco, de uma agência bancária, eu preciso ter uma classe conta bancária. Então, vamos lá, vamos criar essa conta bancária aqui. Tá. Então, public class, conta bancária. Lembrando que maiúsculo e minúsculo é importante. Então, tenho aqui a classe. Bom, quais são as propriedades, quais são as características que eu tenho numa conta bancária? Eu não sei se é exatamente, provavelmente não deve ser como estamos fazendo aqui, mas só a título de exemplo para a gente aprender um pouco mais, né? Porque, na realidade, o objetivo maior aqui é entender um pouquinho mais do conceito de o que é classe, método e propriedade das classes em Java, tá? Então, criei uma classe conta bancária. Vou considerar que a classe conta bancária tem as propriedades. Eu vou considerar que o CPF do cliente está como propriedade da conta bancária. Vou considerar também que o nome do cliente, não seria normal isso não, mas tudo bem, só a título de exemplo, tá? Que associado à conta bancária eu tenho o nome do cliente e eu também, outra coisa importante que eu tenho, que eu acho que é o principal que a conta bancária tem, é o saldo. Então, a conta bancária tem o saldo, beleza. Como eu já disse, toda classe Java vai ter o método construtor, então nada melhor do que a gente tirar proveito disso e usar, né? Então, nós vamos ter aqui um método construtor, conta bancária, e esse método, toda vez que eu for criar uma conta, a única coisa que eu preciso saber é o CPF do cliente e o nome do cliente. Porque se eu estou criando a conta e a conta é nova, o saldo é 0.
criar uma conta nova para um cliente. Qual que é o seu CPF, qual que é o seu nome? Porque o saldo vai começar de zero. Depois ele vai depositar, sacar, fazer as operações bancárias e esse saldo pode mudar. Então, beleza. Então, toda vez que eu for criar uma conta bancária, eu vou passar como parâmetro para o método construtor duas informações. O CPF e o nome, que eu estou chamando aqui de C para CPF e N para nome. Depois, o que eu faço? O CPF vai receber o que veio na variável C e o nome vai receber o que veio na variável N. E o saldo, a gente acabou de estabelecer que o saldo é zero. Beleza, então toda vez que eu criar uma conta bancária, eu vou ter esse cenário. Beleza. Eu vou colocar agora um método da minha classe conta bancária, porque certamente, em diversos momentos das operações bancárias, será necessário saber qual que é o saldo da conta. Então, eu vou criar um método que vai devolver um float. Por quê? Porque o saldo da conta é float. E eu vou chamar esse método de obtém saldo. Pronto. Toda vez que eu chamar o método obtém saldo, da classe conta bancária, ele vai devolver o saldo. Então, return saldo. Então, o que esse método obtém saldo faz? Devolve, quando solicitado, qual é o saldo daquela conta específica. Nós vamos fazer mais dois métodos nesta classe. Nós vamos ter o método fazer saque e depósito. Então, público. O método saque, ele não vai devolver nenhuma informação. Então, void, método saque. O método saque, ele precisa saber qual que é o valor que vai ser sacado da conta. Então, vai ser um float e vamos chamar de valor. Só um minutinho que eu vou dar uma espirrada aqui. Ainda bem que eu achei o botão do microfone aqui. Vocês não escutaram meu espirro aí não, né? Não. Consegui desligar o botão do microfone aqui 1 segundo antes de espirrar. Agora, o mais engraçado é porque não tem ninguém aqui no laboratório, né? Que se tivesse uns 3 ou 4 alunos assistindo presencial aqui, eu acho que tinha saído tudo correndo. Foi até bom que eu pude dar uma espirrada bem à vontade. Sabe aquela que você libera? Oh, que delícia. Ai. Bom, vamos lá. Retomando aqui. Então, beleza. Então, eu tenho um método que eu estou criando para a conta corrente, que é o método saque. O que significa o método saque? Ele não devolve nada, nenhuma informação. Veja, olha só que interessante aqui, ó. Quando eu fui fazer o método obtém saldo, eu tive que definir aqui, ó, um float. Por quê? Porque o método obtém saldo, ele devolve uma informação quando ele é solicitado. Então, eu falei que é float e depois tem o return saldo aqui, ó, na linha 11. Esse return saldo é exatamente o float que está sendo devolvido quando esse método for acionado. Agora, vamos fazer o método saque. O método saque, ele não vai devolver nada. Se não vai devolver nada, então eu coloco o void aqui, ó. Diferentemente do exemplo anterior que eu coloquei float, né? Então, se o saque não devolve nenhuma informação, void. E ele recebe um parâmetro que é o valor que está sendo sacado. Beleza. Então, o que agora o método saque precisa fazer? Bom, ele vai fazer o seguinte: saldo é igual ao saldo menos o valor. Não é isso? Mandei fazer um saque de R$200. Então, o saldo que tinha na conta passa a ser saldo menos aquele valor que foi sacado. Então, o método saque, por enquanto, só atualiza. Vamos fazer agora um outro método, também não devolve nenhuma informação, que é depósito. Ele também
vai ter um parâmetro, que é o parâmetro valor também do tipo float. Então, quando fizer um depósito, fala qual que é o valor, e aí o saldo passa a ser igual ao saldo mais o valor depositado. Pronto. Vamos deixar assim, essa primeira versão aqui da nossa classe conta bancária. Recapitulando, criamos uma classe chamada conta bancária. Essa classe conta bancária, ela tem três propriedades, que são as propriedades CPF, nome e saldo. No método construtor, que está aqui na linha 5, no método construtor, eu falei que o método construtor recebe dois parâmetros, que é C e N, o C para CPF e o N para nome, e essas informações eu atualizo aqui, ó. O C eu coloco dentro do CPF, o N eu coloco dentro de nome, e o saldo eu começo com 0, porque a conta está sendo criada naquele momento. Criei três outros métodos, um método que devolve um float, que é o obtém saldo. Esse método devolve o conteúdo da propriedade saldo. Criei um método saque, que recebe um valor e subtrai esse valor do saldo da conta. Criamos um método depósito, que recebe também um valor e soma esse valor no saldo da conta. Então, essa é a nossa classe conta bancária. Próximo passo é criar agora, então, um programa que use essa classe. Então, voltamos aqui no Ceph e vamos criar agora um novo arquivo chamado caixa eletrônico. .java. Caixa eletrônico.java. Bom, no caixa eletrônico, aí é a nossa classe. Vamos criar um método main. Que não devolve nenhuma informação. Já fizemos isso sem apenas exagero, várias vezes. Pronto. Aqui o nosso código. Primeira coisa que eu preciso fazer, então, é criar as contas bancárias. Então, conta bancária vou chamar de C1. Seria a conta bancária 1. C1 é igual a new conta bancária, e aqui o método construtor será acionado. No método construtor sendo acionado, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar os parâmetros, que são CPF e nome. Então, estou criando a conta bancária de CPF 123. Está muito grande isso aqui. Vou deixar só assim, ó. 123. Vai ser o CPF. E o nome do cliente, Zeca Silva. Pronto. Deixa eu ver. 880 aqui. Eu acho que esse tamanho também tá bom, né? Zeca Silva. Dá até para pôr um D aqui, ó. Zeca da Silva. Então tá aí. Vamos criar uma segunda conta bancária. Bancária C2. Que é a conta bancária do CPF 456. Que é da Maria Moreira. Pronto, abri duas contas bancárias. Vamos fazer agora depósitos. Então, C1 ponto depósito. C1 é a conta do Zeca. Vamos depositar aqui para o Zeca 500. 500 para o Zeca. C2 ponto depósito. 900
para Maria. Vamos fazer agora um C1.saque. Fazer um saque na conta do Zeca de 270. O que mais? Vamos mostrar agora. Vamos ver agora qual que é o saldo do Zeca. System.out.println. Vou colocar assim, ó. C1 ponto nome, né? Ver aqui é nome? Nome. Então, C1 ponto nome tem C1 ponto, qual que é o método que me dá o saldo? Obtém saldo. Obtém saldo. Como é um método, tem parênteses, né? Se isso aqui funcionar, eu vou repetir essa linha de código, colocando agora para o C2. Beleza. Então, o primeiro exemplo é esse. Criei conta bancária C1, passei o CPF 123123, Zeca da Silva. O C2 é da Maria. Fiz um depósito de 500 na C1, fiz um depósito de 900 na C2. Fiz um saque de 270 na C1 e depois eu estou mostrando duas mensagens, onde eu mostro o nome do correntista da conta C1 e o saldo dele, o nome da C2 e o saldo dele. Vamos ver se esse negócio vai funcionar agora. Então, vamos ver aqui. Vamos dar uma voltadinha aqui. Vamos entrar na pasta CEF. Aqui na pasta CEF temos aí as duas classes que nós criamos. Vamos fazer a compilação agora. Java C, caixa eletrônico.java. Opa, temos erros. Vamos ver aqui, ele está reclamando dos tipos. Construtor, conta bancária, classe conta bancária não pode ser aplicado. Tá. Conta bancária, vamos ver aqui os tipos que eu coloquei. No conta bancária, string C, string N. Eu estou copiando o caixa eletrônico. Deixa eu compilar o outro primeiro. Java C conta bancária.java. Então, agora que eu compilei a conta bancária, deixa eu tentar compilar de novo o caixa eletrônico. Continua dando erro. Vamos entender o erro agora. É no new conta bancária. Os argumentos, string. Vamos ver o que está acontecendo. Conta bancária. Estou passando aqui duas strings. C1 igual a new. Conta bancária. Será que eu escrevi isso? Conta bancária. Vamos voltar para a mensagem erro, que a mensagem erro é importantíssima nessa hora. Deixa eu até aumentar isso aqui. Caixa eletrônico, linha 3, erro. Construtor de conta bancária, na classe conta bancária, não pode ser aplicado o tipo type S. Deixa eu ver aqui.
Conta bancária. Gente do céu, não estou enxergando aqui onde é que está a zica. Vou fazer diferente aqui, ó. Vou ver. Não é porque o CPF não pode ser string? Não, mas na realidade, eu defini como string aqui, ó. Ele tá string aqui e tá string aqui, ó. Então, eu tô trabalhando só com string. Tá vendo? Tudo string. Tá tudo string com string. E tá acusando aqui no erro. C2, conta bancária, C2 igual a 1000, conta bancária. String, atual formato netlist diferente, tamanho. Ah, tá. Eu vou fazer uma gambiarrinha aqui só para me tirar minha dúvida, tá? Eu vou fazer um outro teste aqui. Sei que eu estou comendo uma mosca gigantesca aqui, mas só fazer um teste aqui para ver se eu acho uma pista do que está acontecendo. É a coisa mais besta do mundo, tá? Mas vamos salvar isso aqui de novo. Vamos tentar compilar de novo. Compilou. Tá. O que está acontecendo aqui? Esses caras aqui que eu estou passando como parâmetro para o método construtor de conta bancária, ele não está considerando string. C e string N. Ah, mas eu fiz lá no exemplo do carro, eu não passei string? No exemplo do carro? Aqui, ó, no cria veículo, no veículos.java, eu tinha um string aqui que era a cor. E lá no cria veículo.java, eu passei o azul. Ah, caramba, falei que que era o trem mais besta do mundo. Meu Deus. Cadê? Conta bancária aqui, posso salvar. Deixa eu ver se eu estou fazendo, se eu cometi essa doideira. Nossa, gente do céu. Mas não era isso que eu achei que era, não. É porque normalmente a gente não tem classe com letras minúsculas em Java. Eu coloquei conta bancária aqui com bancária. Vou voltar aqui. Tá, é a questão dos tipos mesmo, tá? Quer ver? Se eu fizer uma gambiarra aqui das mais gambiarradas, eu não vou fazer isso não, é até feio. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vamos melhorar esse nosso exemplo aqui. Na prática, o que está acontecendo é que esses strings que eu estou passando aqui, ó, não estão compatíveis com... Deixa eu ver se eu fizer uma outra loucura aqui. Uma loucura aqui, que vai ser loucura mesmo. Não faz o menor sentido o que eu estou aprontando aqui, mas eu vou testar assim mesmo. Vamos ver, vamos compilar o caixa eletrônico agora de novo. Sabia que não tinha o menor sentido. Se esse troço desse certo também, eu ia pirar a cabeça. Vou voltar. Tá, eu vou fazer diferente, então. Eu vou simplesmente criar a instância da classe. Depois eu vejo direitinho o que é essa zica aqui. Eu vou colocar assim, ó, C1.cpf igual a
1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C1.nome igual Zeca da Silva. C2.cpf igual 456. Depois eu vou descobrir, tá, gente? Eu vou descobrir e falo para vocês o que tá dando de zica ali. CPF, não. Nome igual Maria Freitas. Vamos só testar assim para ver se vai funcionar. Caixa eletrônico. Agora compilou, tá vendo? Compilou, então vamos executar agora Java caixa eletrônico. Então, vamos ver aqui. Então vamos lá. Ele mostrou duas mensagens nas linhas 12 e 13. Na linha 12 ele falou o seguinte: Zeca da Silva tem 230. Por que o Zeca da Silva tem 230? Porque o Zeca da Silva, que é o da conta C1, ele recebeu um depósito de 500 e depois um saque de 270. Então, se ele depositou 500 e sacou 270, sobrou 230. A Maria Freitas tem 900, porque a Maria Freitas só recebeu um depósito de 900 e não fez nenhuma outra transação. Beleza. Foi até legal ter dado esse problema, porque agora vocês deviam estar perguntando o seguinte: uai, André, agora você está criando uma instância da classe conta bancária, C1, e outra instância da classe bancária, C2. Mas o método construtor conta bancária que você especificou é um método construtor que recebe dois parâmetros. O método construtor conta bancária, tá certo? Conta bancária, também tá certo. Ele recebe dois parâmetros, ó. Por que não está dando certo? Por que está dando certo, sendo que aqui, ao criar a instância, você não passou parâmetro nenhum e mesmo assim ele executou. O que acontece, gente? Em Java, você pode ter em uma classe, por exemplo, conta bancária, é uma classe. Essa classe, ela tem o seu método construtor. Como é que eu sei qual que é o método construtor? O método construtor é o método que tem o mesmo nome da classe. Além do método construtor, eu posso ter vários outros métodos. Métodos que não recebem nenhum parâmetro, métodos que recebem parâmetro, métodos que devolvem valor, métodos que não devolvem valor, ou seja, você pode ter vários métodos. O interessante dessa brincadeira aqui é que em Java eu posso ter mais de um método com o mesmo nome. Então, olha só que doido isso aqui. Acabei de criar um novo método com o mesmo nome de outro método que já existia. E aí, o que acontece? O Java vai diferenciar um método do outro pelos parâmetros. Então, olha só esse cenário aqui, ó. Independente de ser um método construtor ou não, eu posso ter dois métodos na mesma classe, dois métodos com nomes iguais, desde que os parâmetros sejam diferentes em quantidade ou em tipo. Então, aqui eu tenho um método construtor, que não tem nenhum parâmetro, e aqui eu tenho um método construtor, que tem dois parâmetros do tipo string. Então, isso aqui para o Java são duas coisas diferentes, como realmente são. Vamos até compilar isso aqui de novo para a gente ver. Java C caixa eletrônico, não é conta bancária. É isso. Java C conta bancária.java. Compilando. Compilou, tá vendo? Java C conta bancária.java. Que é esse cara aqui, ó. Por isso que quando eu rodei isso aqui, ó, ele funcionou.
Funcionou porque ele pegou o método construtor sem parâmetro nenhum. Mesmo que eu não tenha programado ele antes. Tá vendo? Olha que doideira. São conceitos que a gente tem em Java, que vocês já podem ir se acostumando. Então, aqui, ó, o obtém saldo, eu poderia ter outros métodos chamados obtém saldo, desde que eles tenham a quantidade ou tipos de parâmetros diferentes. Então, esse é um outro conceito que precisa ficar bem claro hoje aí, tá? Ou seja, quando eu chamar o obtém saldo, eu poderia ter outros métodos criados aqui na classe com o mesmo nome, desde que os parâmetros fossem diferentes, tá? Igual eu mostrei no conta bancária aqui. Depois eu preciso descobrir, tá? Por que ele não aceitou eu mandar aqui no conta bancária. Ah, tem alguma coisa escrita errada aqui? Não tem, né? Bom, de qualquer forma, depois eu vou descobrir isso aqui. Vocês me lembram na próxima aula, eu explico para vocês. Tá certo? Deixa eu dar uma minimizada aqui, deixa eu ver aqui no... Ah, beleza, estou de volta aqui, estou vendo a telinha do Meet agora. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta com relação a esses exemplos da aula de hoje? Não, tranquilo. Eu vou interromper o meu compartilhamento, então. Quem tiver alguma atividade para apresentar hoje, pode começar a levantar as mãos aí, que eu vou abrir o Syscad, para mim já ir registrando. Nossa, só um segundinho que meu computador está lento de doer aqui, tá? Infelizmente a gravação hoje não deu problema ali. Deixa eu ir abrindo o Syscad aqui. Syscad. Notas. Linguagem de programação 2. Ok. Lucas, pode ir compartilhando aí. Ok, vou apresentar a tela. Tá apresentando? Sim. Se der para aumentar um pouquinho o zoom aí, Ctrl mais ou Ctrl menos, só para facilitar. Isso. Tá bom assim? Agora ficou show, agora pode continuar. Java, LP2, prog 03A. O exemplo A da última aula. Certo. Agora, o exemplo B. Java, compilado D, Java LP2, D, certinho? Beleza. O C, Lucas Mir, atividade 4. prog 03C, prog 03D, compilou certinho. prog 03E, professor, Oi. igual eu tinha comentado com o senhor na semana passada, teria como eu mudar isso aqui? Teria como eu deixar um do lado do outro? Igual o do senhor? Como assim, um do lado do outro? Não entendi. Porque, tipo, no celular, tava o Beraba mais do lado esquerdo, tracinho, o Beraba
Do lado direito. Ah, sim, é o print LN. O LN no final do print é new line. Então, se você Aonde? na linha 8, 9 e 10. Você dá print LN. O print LN, ele muda de linha. Então, se você, se você tirar o LN, deixa só print e deixa LN só no último. Ah, ok. Só no último, isso. Testa aí, vamos ver se resolve. Ah, tá. Entendi. O LN é de new line, nova linha. Ok. Entendi. Agora, o F, né, para finalizar. Isso. Tá aí. Show de bola. Valeu, Certinho? Lucas. Parabéns. Certíssimo. Já registrei sua nota aqui. Ok. Mais alguém hoje, pessoal? Posso ir? Vai lá, Pedro. Esse aqui é o código de cada um. Certo. E aqui já está isso todos executados já. Certo. Desde o A até o C. Ou até o F. Certinho. Beleza, Pedro? Show de bola, cara. Parabéns. Valeu. Pedro Lucas, né? Mais alguém? Vou apresentar aqui, peraí. Tá aparecendo aí, né? Sim? Tá aqui todos os exemplos. Vou executando aqui. B. C. O D. O E. E o F. E... Foi aí? Certinho? Certíssimo. Mais alguém? Beleza, pessoal. Excelente semana para vocês. Bons estudos. Até a próxima. Um abraço. Valeu, né? Até a próxima. Até mais. Ô, professor, até mais. Até mais.